Amém. Amém. Meus irmãos, para mim é uma alegria, né, poder estar aqui celebrando ao Senhor, louvando a Deus pelos 27 anos da segunda igreja presbiteriana aqui de Caruaru, da Petrolina, né? Petrolina. Eu sou de Caruaru, né? Sou de Caruaru e para mim é uma grande alegria glorificar a Deus, né, por tudo aquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Desde já, né, agradeço mais uma vez ao pastor, ao conselho, né, por essa rica oportunidade. Bom também ver aqui, né, Gabriel lá de Caruaru também está estudando aqui em Petrolina e hoje está também aqui, né, conosco. Deus continue te abençoando. Bom te ver aqui, né, Gabriel. Meus irmãos, nesse momento eu os convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5, irei ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Se você encontrou o texto, se coloque de pé no seu lugar para a leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 1. Assim diz a palavra de Deus. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós que agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando, glorificando o Teu nome. Ser misericordioso, Deus, para com a nossa vida, e fala, Senhor, ao nosso coração mediante a Tua palavra. Tem misericórdia de nós e abre o nosso entendimento, cativa o nosso entendimento em Tua palavra, que nada, absolutamente nada, nos tire a atenção de Ti. Que sejamos, ó Deus, nesse momento, nessa noite, orientados, instruídos, ó Deus, pela Tua santa palavra. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos, ó Pai, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, há uma frase de um pastor
um servo de Deus chamado James Bradson, que certa vez ele disse que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. Cristo está ocupando o trono e reinando sobre a terra. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos essa realidade de um trono ocupado e de Deus que está assentado nesse trono, governando e reinando sobre todos. Para nós entendermos esse texto, se faz necessário compreender o contexto. Quando nós olhamos para esse contexto, o Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João, isso no final do primeiro século, por volta de 96 depois de Cristo, quando ele esteve ali preso na ilha de Patmos. Interessante é que em 54 depois de Cristo, logo ali na metade do primeiro século, sobe ao poder de Roma um imperador bastante conhecido na história, o imperador Nero. Isso foi um marco na história, porque em 64 depois de Cristo, 10 anos depois deles subirem no poder de Roma, no trono de Roma, aconteceu um dos marcos mais controversos da história romana, quando a cidade imperial ela pegou fogo, ela foi consumida pelo fogo. Dos 14 bairros ali de Roma que foram consumidos pelo fogo, apenas 4 bairros saíram de fato ilesos, né, daquele incêndio, daquele fogo. Aqueles bairros eram ocupados por cristãos, e isso deu a Nero a razão, o álibi de colocar a culpa daquele incêndio nos cristãos. Os historiadores, por sua vez, afirmam que o incêndio foi provocado por Nero. No entanto, ele colocou a culpa desse incêndio nos cristãos. É por isso que em 64 desencadeia uma grande e brutal perseguição contra os cristãos. De acordo com os historiadores, chamado Tácito e Euráclito, que eram historiadores do antigo Império Romano, eles afirmam que nesse tempo, por volta de 64, 68 depois de Cristo, os cristãos eram perseguidos com muita crueldade. Os cristãos eles eram perseguidos nas ruas da capital do império, eles eram mortos pelos soldados romanos. A fé que os cristãos promoviam e anunciavam em Roma era uma fé que de fato confrontava aqueles romanos e confrontava também César, confrontava Nero, o imperador de Roma. Uma brutal e sangrenta perseguição assolou os cristãos naquele tempo. Os homens eram mortos a sangue frio, as mulheres eram violentadas, as crianças eram retiradas de suas casas, de suas famílias e vendidas como escravos para irem para os recantos do império. Nesse tempo, meu querido irmão, de acordo com alguns historiadores, os cristãos eles eram enrolados, em peles de animais para serem afogados, torturados pela perseguição dos soldados romanos. De acordo com alguns historiadores, faltou madeira nesse tempo de tantos cristãos que eram crucificados em praça pública e eram também queimados em praça pública para iluminarem a noite da cidade imperial. Em 70 depois de Cristo foi inaugurado o Coliseu Romano. E de acordo com os historiadores, foram 100 dias de festas. Em 2015, em outubro de 2015, eu visitei o Coliseu Romano. E de acordo com o guia turístico que estava ali, orientando e conduzindo, ele afirmou que nesse tempo, mais de 10 mil cristãos foram ali mortos na arena do Coliseu. Eles eram mortos por causa do espetáculo que era apresentado para a alegria daqueles homens, a alegria de Roma. Os cristãos eram lançados naquela arena para serem pisoteados pelos touros, para serem comidos pelos animais ferozes, pelos leões, para serem também mortos pela espada dos gladiadores. Em 68, depois de Cristo, de acordo com a tradição, o apóstolo Paulo, ele foi condenado à morte pelo imperador romano e foi decapitado. De acordo com a própria palavra de Deus e a história da igreja, os outros apóstolos também foram martirizados pelos recantos do Império Romano.
Em 90 depois de Cristo, sobe ao poder de Roma o imperador chamado Domiciano. Foi esse imperador que outorgou para si o título de Senhor e Deus, e passou também a perseguir os cristãos com um poder avassalador. Tentando abafar a igreja e fechar a igreja de Cristo, foi esse imperador Domiciano que prendeu o único sobrevivente do colegiado apostólico, o apóstolo João, que na época pastoreava a igreja de Cristo em Éfeso. Tentando calar a voz da igreja, ele prendeu o último apóstolo vivo e levou para a ilha de Patmos. E foi lá, nesse contexto, nessa situação de perseguição, de desesperança até mesmo para a igreja, que Deus se revelou para o apóstolo João na ilha de Patmos, e ele teve uma série de visões dadas pelo Senhor, que é justamente o livro de Apocalipse. E diante desse cenário de perseguição e desesperança daquela igreja, daquele tempo, a primeira coisa que o apóstolo João vê no livro de Apocalipse, no capítulo 5, é que Deus está no trono. Embora o imperador Domiciano estivesse no trono de Roma, perseguindo a igreja, no versículo 1 do capítulo 5, o apóstolo João vê o Deus eterno, que está assentado no trono eterno, que está acima de todos os reis, de todos os reinos, de todos os poderes deste mundo. Ele vê aquele que está assentado no trono. Versículo 1 diz: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono. Ele, portanto, vê essa realidade de que Deus está no trono. E é justamente sobre isso que eu gostaria de trazer, de falar, de anunciar, que Deus está no trono, governando todas as coisas. A despeito das nossas dificuldades, adversidades, perseguições e frustrações, Deus continua no trono, reinando e conduzindo todas as coisas. A primeira verdade, meus irmãos, é que o Deus que está no trono é o supremo autor da história da humanidade. O Deus que está no trono é o supremo autor da história da humanidade. Vamos ler juntos o verso 1, vamos lá? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ele vê um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro está na mão direita de Deus, daquele que está sentado no trono. O que significa isso? Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos interpretá-lo de acordo com a literatura apocalíptica. Nós não podemos interpretar esse texto como se estivéssemos lendo ou interpretando uma narrativa, ou como se estivéssemos interpretando uma poesia, ou como se estivéssemos interpretando uma profecia. Não, nós precisamos olhar para esse texto e interpretá-lo de acordo com a sua literatura, de acordo com o seu gênero, respeitando a literatura, que aqui no caso é a literatura apocalíptica. O que significa isso? Significa que nós precisamos interpretá-lo de acordo com as características dessa literatura. E a literatura apocalíptica, portanto, apresenta uma característica singular, que é de apresentar imagens simbólicas para tratar de uma verdade espiritual. Ou seja, esse livro, escrito por dentro e por fora, simbolicamente, simboliza a história da humanidade. Para a cultura judaica, semítica, para a cultura de João, para o entendimento de João, e João era hebreu de cultura semítica, esse livro está simbolizando a história da humanidade. Para a cultura hebraica, esse livro simboliza a história da humanidade. Ou seja, esse livro que está na mão direita de Deus simboliza a minha história, simboliza a sua história, simboliza a história da humanidade. E essa história está na mão direita de Deus, que simboliza que Ele é o autor dessa história. Ele é o autor da minha história, Ele é o autor da sua história. A nossa vida simbolizada aqui nesse livro está na mão direita de Deus. Por esta razão nós podemos ter a convicção e a certeza de que o Deus que está no trono, Ele é o autor da minha história, Ele é o autor da sua história, Ele é o autor da história da humanidade.
Por esta razão, Ele conhece a nossa história, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o que se passa em nós, dentro de nós, Ele sabe de todas as coisas. Sabe, não simplesmente porque alguém lhe contou, ou porque Ele sabe o futuro, mas Ele sabe porque Ele é o próprio autor da nossa história. Se você prestar atenção para o livro de Apocalipse, volte algumas páginas, veja, por exemplo, o que diz o capítulo 2, versículo 2: conheço as tuas obras. Deus, Ele conhece a nossa vida. Versículo 9: conheço a tua tribulação. Versículo 13 do capítulo 2: conheço o lugar em que habitas. Versículo 19: conheço as tuas obras. Capítulo 3, versículo 1: conheço as tuas obras. Versículo 8: conheço as tuas obras. Versículo 15: conheço as tuas obras. No capítulo 5, portanto, João vê o Deus que está sentado no trono, e a sua mão direita está segurando um livro que representa a minha história, que representa a sua história, e Ele conhece porque Ele é o autor dessa história. Ele é o autor da nossa vida. Ele é o autor da história da humanidade. A história da humanidade não caminha no caos, no aleatório das decisões humanas. A história da humanidade não caminha de acordo nem até mesmo com as decisões de presidentes, de reis, de supremos, de governantes desse mundo. Está acima disso. A história da humanidade caminha de acordo com o decreto de Deus, caminha de acordo com a vontade de Deus. Ele é o supremo autor da história da humanidade, e é por essa razão, meu querido irmão, que nós podemos descansar em sua soberania, na certeza de que o Deus que é soberano, o Deus que é o autor da história da humanidade, esse Deus, Ele conhece a nossa vida e Ele sustenta a nossa vida, porque a nossa vida está na sua mão direita. A nossa história está aqui sendo representada na sua mão direita. De acordo com um pastor, um servo de Deus, já está na glória, que escreveu os comentários, grande parte dos comentários publicados pela nossa editora presbiteriana, A Cultura Cristã, William Hendricks. Ele escreveu um livro chamado Mais que Vencedores, e comentando esse texto, no versículo 1, William Hendricks diz que o livro fechado, que está na mão direita de Deus, representa a história da humanidade, representa a nossa história. Ele é o supremo autor dessa história, e Ele conhece a nossa vida. Talvez as pessoas não conheçam o que você vive. Talvez pessoas próximas de você desconheçam a dor do seu coração, o seu sofrimento. Talvez as pessoas com que você vive não tenham total conhecimento do que se passa na sua mente ou do que se passa no seu coração. Mas deixa eu te dizer algo. Deus, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente, Ele sabe perfeitamente o que se passa dentro da sua alma. Ele é o autor da sua história, e a sua história, a sua vida está nas mãos de Deus. É Ele quem tem sustentado você. Ele é o autor da história dessa igreja. Os 27 anos dessa igreja são 27 anos, é porque Deus tem sustentado, é porque Deus tem conduzido, é porque Deus tem liderado, é porque Deus tem presidido. Ele é o supremo autor. A segunda verdade, meus irmãos, é que o Deus que está no trono é a plena providência na história da humanidade. Ele não simplesmente é o autor dessa história, mas Ele é a plena providência dessa história. Porque veja o que diz o texto do versículo 2, vamos ler juntos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Como é que o livro estava? O livro estava fechado. No verso 1 diz: todo fechado, todo selado, com 7 selos. Na simbologia judaica, na cultura judaica, um livro fechado com 7 selos simboliza uma história,
sem solução, uma história sem salvação. João é dessa cultura. A literatura apocalíptica apresenta isso, verdades através de imagens. Verdades através de uma imagem. Esse livro, portanto, nessa cultura, no contexto de João, simbolizava exatamente isso, uma história sem solução, uma história sem salvação. É por esta razão que um anjo forte proclamava dizendo: quem é digno de abrir o livro? Ou seja, quem é digno de solucionar a história da humanidade? Quem é digno de solucionar a minha história e a sua história? O versículo 3 diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aqui a gente vai entendendo que problema é esse. Não é um problema circunstancial, não é simplesmente um problema da perseguição de Domiciano contra a igreja de Cristo ali no primeiro século. Não é simplesmente um problema da prisão de João na ilha de Patmos, onde ele estava longe da sua família, longe da família da fé, longe da igreja. Não é simplesmente esse tipo de problema, mas é um problema que nenhum homem pode resolver. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ou seja, nem sobre a terra, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém podia solucionar a história da humanidade. E que problema é esse que precisa de solução? É o problema do pecado. É um problema que eu e você, nós não conseguimos resolver. É o problema da transgressão da lei de Deus. Por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da transgressão, sobre nós pousava o juízo eterno de Deus, a condenação, a ira de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e todos nós estávamos trilhando o caminho dessa morte. E morte não é simplesmente uma morte física, mas é morte espiritual, ou seja, é o inferno, é o juízo eterno de Deus, é a condenação eterna de Deus. Por causa dos nossos pecados, todos nós estávamos trilhando o caminho da morte eterna. E nós não conseguiríamos jamais salvar a nós mesmos. Ninguém consegue trazer salvação, solução para nós mesmos. Ninguém consegue abrir o livro, solucionar a nossa história. O drama é tão grande do apóstolo, que no versículo 4 diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João está dizendo: eu chorava muito, porque ninguém é digno, ninguém é perfeito, ninguém é capaz, ninguém é hábil de solucionar a história da humanidade, de abrir o livro e trazer redenção. Todavia, versículo 5, e eu amo esse todavia, irmãos. Todavia, diz o texto, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele vê o drama do pecado, de juízo sobre o povo, de condenação em que ninguém pode resolver. Todavia, um dos anciãos chega e diz: João, não chores, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, para solucionar a história, para trazer salvação. Eu pergunto para a igreja: quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? Ele venceu para abrir o livro. E o termo aqui no grego, venceu, literalmente significa também boa nova, ou seja, é o evangelho. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Ou seja, Jesus Cristo veio a esse mundo para vencer por nós. Ele cumpriu cabalmente a lei de Deus por nós. É por esta razão que ele é apresentado como um leão que é forte, um leão que permanece, que não cede às tentações, que obedece cabalmente à lei de Deus. Nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei de Deus, nós pecamos, mas Cristo Jesus, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, ele foi perfeito em nosso lugar, nos representou diante do Deus Pai. A raiz de Davi venceu para abrir o livro. Não somente isso, ele é apresentado também como um cordeiro no versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro. Eu pergunto para a igreja, quem é esse cordeiro que está de pé? É Jesus. Ele não simplesmente é apresentado como um leão, que cumpre cabalmente a lei de Deus, que é forte por nós, mas ele é apresentado como um cordeiro que foi oferecido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas Cristo Jesus morreu para nos dar vida. O salário do pecado é a morte, mas Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz para satisfazer a justiça. O salário do pecado é a morte, mas ele morreu pelos nossos pecados, a fim de que eu e você em Cristo Jesus pudéssemos receber vida. Nós estávamos condenados pela lei de Deus, mas Cristo Jesus foi condenado em nosso lugar, e todos aqueles agora que creem em Jesus Cristo recebem vida, são justificados, não por causa dos seus próprios méritos, mas por causa do Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele não estava morto, ele estava vivo. Ele tinha as marcas da sua morte, da crucificação. Mas João diz, como tendo sido morto, ele estava vivo. Ele está vivo. E diz o texto, ele tem 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Você pode perguntar, mas pastor, então quer dizer que o Cordeiro, que é Jesus, tem 7 chifres, tem 7 olhos, não é? 7 Espíritos enviados pela terra, não é mais um Cordeiro. É por esta razão, meus irmãos, que nós não podemos interpretar Apocalipse de forma literal quando as imagens são apresentadas. A literatura apocalíptica, como eu falei no início, apresenta imagens. É uma simbologia, aí sim, para tratar de uma verdade espiritual. E não somente em Apocalipse. Qualquer literatura apocalíptica daquele tempo, até mesmo extra-bíblica, tinha essa característica literária. A imagem são símbolos que devem ser interpretados de acordo com o contexto cultural daquela época. 7 simboliza perfeição para aquela cultura. Chifres simboliza força, ou seja, ele é perfeito em força, ele é todo poderoso, ele é onipotente. 7 olhos, 7 simboliza a perfeição, e essa questão do 7 simboliza a perfeição não é de cultura ocidental, é de cultura semítica judaica. Olhos simboliza visão, ele tudo vê. Ele é perfeito em vista, ele sonda até mesmo os bastidores da nossa alma, ele tudo conhece, ele é onisciente. E o texto continua dizendo que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, simbolicamente aqui João está dizendo, ele está em toda a terra, ele está presente em todo lugar. Ele está presente em todo o cosmo. Ele é onipresente. De acordo, meus irmãos, com os 22 comentaristas que eu li sobre esse texto, todos eles são unânimes em afirmar que aqui o apóstolo João está enaltecendo a onipotência, onisciência e onipresença de Cristo. Ele é todo poderoso. Ele é também onisciente, tudo vê. Ele também está em todo lugar, ele é onipresente.
Faço minha também as palavras do Abraham Kuyper, que certa vez disse que não existe nenhum centímetro quadrado nessa terra que Cristo não diga é meu, pertence a mim. Ele é perfeito e Ele é essa plena providência divina para a nossa vida. Foi Ele quem morreu pelos nossos pecados, abrindo o livro da nossa alma, solucionando a nossa história, mas Ele continua vivo, reinando no meio da igreja, no meio da sua igreja. Ele continua vivo, atuando no nosso meio com total poder, com total presença, com total ciência de todas as coisas. 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele está vivo e atuante no nosso meio. É por esta razão que o Deus que está no trono é a plena providência na nossa história. Providência significa intervenção, interferência. Nós estávamos mortos, mas Ele interviu para abrir o livro, para solucionar a nossa história. Meu querido irmão, o Cristo que nós cremos, o Cristo que nós adoramos, o Cristo que é revelado nas Sagradas Escrituras, é um Cristo perfeito, digno, é um Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, que é todo poderoso, que tem conhecimento de todas as coisas, que está presente em todo lugar. Os obstinados serão também julgados por Ele, nós seremos agraciados diante de sua graça, diante de sua verdade, um dia no céu e na glória eterna. Nós temos a plena convicção, a plena consciência, de acordo com a sua palavra, que o Cristo que cremos, revelado na palavra, é um Cristo vivo e atuante no nosso meio. Ele é a plena providência. A terceira e última verdade é que o Deus que está no trono, Ele nos constitui em reino de sacerdotes espirituais em sua história. Porque veja o que diz o texto, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. Veja o cântico. E entoavam novo cântico, dizendo juntos: digno és de tomar o livro, língua, juntos, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes sobre a terra. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do momento onde o coro celestial, a corte celestial está cantando, está glorificando. Entoava um novo cântico. Que cântico é esse? É o cântico da redenção. Eles não estão cantando acerca do homem, eles não estão cantando acerca das ações humanas. Não é uma canção antropocêntrica, não é uma canção motivacional. Eles não estão cantando esse tipo de canção propagada muitas vezes pelo evangelicalismo dos nossos dias. Não. Eles estão cantando a palavra. Eles estão cantando a obra da redenção. Eles estão cantando acerca de Cristo. Eles estão cantando a majestade do Senhor. Digno és, quem é? Cristo, de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste em reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A mensagem, o conteúdo dessa canção é a seguinte, digno é aquele que solucionou a história da humanidade abrindo o livro. De que modo? Morrendo pelos nossos pecados, morrendo pelo seu povo, comprando o seu povo por um alto preço, que é a cruz. E com esse sangue Ele comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação.
chamou esse povo comprado pela cruz e constituiu em reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Essa expressão reino e sacerdotes é uma expressão utilizada por Moisés após a libertação de Israel do Egito, em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Quando o povo é liberto do Egito pela intervenção de Deus, então o Senhor diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, versículo 6. Após a libertação, o povo é constituído em reino e sacerdote. Após a libertação aqui também, irmãos, em Cristo, nós também somos constituídos, levantados em um reino de sacerdotes. Não o sacerdócio da antiga aliança, com aqueles cerimoniais da antiga aliança, mas o sacerdócio aplicado por Jesus Cristo através do seu Espírito Santo que em nós habita. O sacerdote é aquele que tinha acesso a Deus. Nós, através de Cristo, nós temos acesso a Deus. Nós temos livre acesso a Deus. Aí está o significado do sacerdote. Tem acesso a Deus por causa de Cristo. Essa doutrina também foi propagada pela Reforma Protestante, o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós não precisamos mais de um mediador humano, porque o supremo mediador, que é Cristo Jesus, já abriu espaço para chegarmos ao trono da graça. Somos esses sacerdotes que temos acesso a Deus e mais, sacerdotes agora que temos uma missão, uma finalidade de anunciar a verdade desse reino para o mundo. Sacerdotes e reinarão sobre a terra. Assim como o sacerdote da antiga aliança tinha acesso a Deus, ele também tinha a missão de anunciar a palavra de Deus. Nós também temos a missão de anunciar a palavra do Senhor. Nós também temos a missão de propagar o evangelho de Cristo para as pessoas. Nós também temos a missão de anunciar a verdade de Deus, anunciar essa canção da redenção, anunciar o evangelho de que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados e trazer salvação para a história. Nós temos essa missão de anunciar este evangelho onde nós estivermos. Essa missão não é dada simplesmente ao pastor da igreja ou ao missionário. Essa missão é dada a todos que fazem parte da igreja, a mim, a você, de anunciar Jesus Cristo para as pessoas, de anunciar o evangelho de Cristo aqui em Petrolina, de anunciar o evangelho de Cristo quando estivermos trabalhando, indo para o trabalho, indo para o lazer, quando estivermos na faculdade, na universidade, você jovem, ou você criança, adolescente na escola, você, nós, todos nós precisamos anunciar o evangelho, e essa é a prioridade da nossa missão como igreja, de anunciar as verdades de Cristo, a redenção, de que em Cristo há esperança, de que em Cristo há libertação dos nossos pecados, de que em Cristo há perdão, de que em Cristo há paz de espírito, de que em Cristo as nossas ansiedades relacionadas à preocupação excessiva são vencidas e saradas, porque o Cristo que queremos tem cuidado de nós todos os dias e cuidará também do nosso amanhã. Nós precisamos anunciar este evangelho por todos os cantos, anunciar esse evangelho para todas as pessoas, anunciar essa palavra com fervor em nosso coração, na certeza de que essa é a nossa missão. Todos nós, portanto, somos missionários. Como disse o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, faça do seu dia um avanço missionário e pregue o evangelho. Deus está no trono e Ele é o autor da história. Deus está no trono e Ele é a plena providência na nossa história. Deus está no trono e Ele nos constitui em reino de sacerdotes em sua história. Nós temos essa missão. Eu concluo esse sermão, essa palavra, como comecei, fazendo minhas as palavras do pastor James Bradson, que certa vez disse: a manjedoura, a cruz, o túmulo estão vazios, mas o trono não. Cristo continua reinando.
Fiquemos de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te rendemos graças e louvor ao Senhor. Te rendemos graças, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado, falado ao nosso coração. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que a história pertence a Ti, a nossa vida pertence ao Senhor, o Senhor conhece. Te agradecemos, ó Deus, porque a história dessa igreja pertence ao Senhor. O Senhor é o autor dessa história, que tem levantado o Teu povo aqui em Petrolina. Te agradecemos, ó Deus, porque nós estávamos perdidos, sem solução para a nossa vida. Mas o Senhor veio. O leão da tribo de Judá chegou, a raiz de Davi chegou, para vencer por nós, para abrir o livro, para morrer pelos nossos pecados, trazendo solução e salvação para a nossa vida. É por esta razão, Senhor Deus, que nós cantamos o cântico da redenção, que nós nessa noite fazemos coro com o coro celestial. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para deuses que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ó Senhor Deus, o Senhor nos comprou, pertencemos a Ti. O Senhor nos constituiu neste reino espiritual, fazemos parte desse reino espiritual e nós vamos cantar, Senhor Deus, de agora até a eternidade, as benesses do Senhor, a majestade do Senhor, a grandeza do Senhor. Recebe, Pai amado, o nosso louvor, a nossa adoração. Assim nós oramos.